Regis Antônio Coimbra, Aurélio Schomer, em Porto Alegre, 11 horas e 27 minutos. diga o tema de hoje. Inspirado aqui no teu livro, Brasil, História do Brasil Vira-Lata, eu quero falar sobre o Brasil, recorrente país do futuro. Por que a gente é sempre a esperança de ser o país do futuro? Me dê a sua resposta primeiro. Olha, o Brasil ele é o país do futuro, no sentido pejorativo, de que ele nunca é o país do presente, porque as expectativas são altas e os resultados não são contínuos. A gente tem bastante significativos avanços, volta e meia, a gente tem uma certa importância significativa, mas nós temos alguns problemas graves também. Um deles é um fechamento, que aí até é mais estatal do que da população brasileira. Então, o Brasil é um país fechado, né? Até o pessoal não viaja muito para fora do Brasil, né? Então, nesse aspecto, nós somos parecidos com os americanos, mas de uma maneira que não deu muito certo, né? Pelo menos até agora não deu muito certo. E um segundo aspecto talvez a peculiaridade da nossa língua, né? O português não é uma língua assim muito falada. Acredito que seja até uma língua difícil de ser entendida, né? Até para os espanhóis é difícil de, os nossos argentino, Uruguai é mais difícil de entender o português, eu acho, do que para nós entender o Sim, sim, espanhol. isso é. E há algumas questões assim, até da São Paulo, eu acho que São Paulo deu certo. Né? Eu não acho que São Paulo. Se o Brasil fosse dividido em vários países, São Paulo eu acho que é um Brasil que deu certo. Eu discordo, mas vou argumentar depois. Tá? E, assim, o Rio Grande do Sul é um lugar que eu sou muito frustrado, porque eu sou aqui do Rio Grande do Sul, sou mais especificamente aqui de Porto Alegre, né? E eu acho que o Rio Grande do Sul, o gaúcho que fica aqui no Rio Grande do Sul, eu incluído, é o cara mais acomodado e que tende a ficar cada vez mais pobre. O gaúcho que sai do Rio Grande do Sul, ele parece que prospera bastante no resto do Brasil. Tu é um exemplo, talvez, né? E então o Brasil ele é um berço esplêndido para muitas pessoas de talento que tem bastante sucesso no mundo inteiro, né? Poderia até dizer assim, temos muitos travestis na Europa que são brasileiros, né? Fazem muito sucesso, mas não só. A gente tem muitos exemplos de sucesso internacional, mas é aquele problema. Parece que os brasileiros que ficam no Brasil são os brasileiros que aceitam algumas mazelas institucionais que transformam o Rio Grande do Sul de maneira muito grave, e o Brasil de modo geral, com exceção de São Paulo, em um clássico balde de caranguejo de siris, né? Aquela piada de que o siri, quando um tenta sair do balde, os outros puxam para baixo, né? Então, para conseguir escapar do Brasil e ter sucesso, o cara tem que ser muito bom. Aí, e essa é uma das explicações, talvez, do sucesso do gaúcho fora do Rio Grande do Sul e do brasileiro fora do Brasil, é que para tu sair daqui, tu tem que estar com muita vontade, tem que estar com muita gana de vencer. Muitos vão perder, muitos vão quebrar a cara, acontece bastante, mas, de modo geral, o brasileiro, quando sai do Brasil, ele descobre que difícil era o Brasil. Fora do Brasil, as situações difíceis de dificuldade de língua, de ser aceito na comunidade, de ser reconhecido, são menos incapacitantes fora do Brasil do que no Brasil. Bom, começo por. Bom, primeiro eu vou começar com uma analogia que não tem a ver necessariamente com o Brasil. E você pode chamar país do futuro e pode chamar país do presente, tá? Os ditadores, em geral, ditadores que, com base em ideologia, aí você pode pegar desde Hitler, Stalin, pode pegar quem você quiser, né? Fidel Castro, eles costumam dizer que o país passa a ser o país do presente, né? O eterno presente. O presente que conhece o passado e o futuro, que superou o passado. É muito você. Deixamos para trás nosso passado, tá? Ele é uma. Existe algo de totalitário nisso. Né?
Existe algo de, existe uma O pretensão. antes de mim e depois de mim. Antes de Exatamente, Lula, depois de Lula. Antes de... exatamente. Então, o país do presente é uma coisa totalitária do ponto de vista de quem que se propõe a ser. Não, não, você pode até pensar, claro, que a gente vive no presente e tal, toda essa história. Sim. O Brasil já foi um país rico. Um país rico em 1650, um país muito rico relativamente ao resto do mundo, então, que é o que importa. E ele era rico porque ele não era baseado numa crença que leva a que está na raiz desse país do futuro, que é a fé nas riquezas naturais. A ideia é errada, completamente estúpida, né, por sinal, né, que é só você olhar para o resto do mundo e vai ver o quanto ela é estúpida, de que as riquezas naturais são a salvação de um povo. Nós vimos até o pessoal do Nióbio, né? Nióbio era a salvação do Brasil. Era Nióbio, que seria péssimo para o país se a gente vivesse em riquezas naturais. Isso é fácil de explicar, porque uma sociedade fica muito ruim quando ela é baseada em riquezas naturais, porque toda sociedade que não é em que o resultado do esforço da sociedade não é preponderante na formação da riqueza nacional, ele passa a ser uma disputa pelo poder, para que a partir do poder você faça a distribuição do dinheiro que veio dessa riqueza natural. Enquanto que se a maior parte da riqueza, como era em 1650, ela resultava do trabalho, então, quando resultava do esforço dos nacionais, do empreendimento, do mérito, de agregar valor pelo próprio esforço a alguma coisa, essas pessoas passam a ter uma consciência política de cidadania, uma cidadania natural, e passam a exigir a participação delas, a participação de todos, da maioria, nas decisões. Isso é só olhar para o resto do mundo, que nós temos o petróleo hoje como uma grande riqueza natural no resto do mundo, né? Não, mas não só o petróleo, e você vê que todas as sociedades baseadas em riquezas naturais, em que riqueza natural constitui uma grande parcela do PIB, se não a maior parte do PIB, elas são sociedades muito ruins, são sociedades que têm dificuldades em estabelecer regimes democráticos, têm dificuldades em se entender internamente, elas são sociedades fratricidas, geralmente, ou então, para evitar esse fracionamento, existe uma ditadura muito forte, uma pressão muito forte para evitar que essa sociedade se fracione. Existem exceções, evidentemente, mas a regra, em geral, é essa. A gente pode esperar isso. Então, o problema do país do futuro não é um problema do país do futuro. Seria muito bom se a gente pudesse pensar o Brasil como um país do futuro, e hoje, e podemos pensar nisso. O Adolfo Saxida, que é o secretário de Política Econômica, que é meu amigo, ele pensa assim, ele diz, poxa, o Brasil tem um gap da questão da produtividade geral dos fatores, que ele pode ser preenchido mais rapidamente do que quem já chegou lá, do Países Baixos, do que os Estados Unidos, do que uma Coreia do A Sul. gente tem o que melhorar. A gente tem um gap, né? O nosso gap é maior. E nós temos condições semelhantes, ou seja, temos que um equilíbrio entre riquezas naturais e riqueza. A maior parte do nosso PIB é gerado, começando pelo nosso setor mais dinâmico, que é a agropecuária, que ela depende de correção de solo. Essa agropecuária de Mato Grosso, aí do Oeste, ela depende de uma correção de solo muito forte, de um trabalhar a terra muito forte. Né? Ela depende do esforço, do empreendedorismo, de conhecimento, ela depende de uma Embrapa, de conhecimento que nós acumulamos na área de agropecuária, conhecimento genético e tudo mais que a gente fez. Então, é muito promissor isso, né? Você poder pegar esse exemplo e espraiar para os outros setores da sociedade. Né? Por que nós não podemos ser assim na indústria também, como já fomos, né? A nossa indústria já foi muito boa também deu vez a um país do futuro. Que bom que a gente pense no país do futuro a partir do nosso esforço, da nossa capacidade de nos tornarmos mais produtivos. E aí a gente fazer um esforço legal, existe uma série de alterações legais que você tem que fazer para tornar a sociedade mais produtiva, e o esforço de desmontar aquilo que trabalha contra a produtividade geral dos fatores, que é, por exemplo, a impunidade, não ter um Estado de direito, o Estado não chega, isso tudo atrapalha a produtividade geral dos fatores. Exemplos morais, prêmios errados, recompensas erradas, Incentivos. incentivos errados. Por exemplo, a melhor coisa que você pode fazer para ganhar dinheiro é fazer um concurso público. Isso é um incentivo errado. Você direciona as melhores pessoas, as que poderiam ser mais produtivas, para um setor que não gera riqueza diretamente.
Tudo bem, é preciso ter bons servidores públicos, claro que você tem que fazer uma seleção, Não está mas funcionando. houve um exagero nisso, porque se inchou demais essas máquinas corporativas com altíssimos salários, né? E então você direcionou E eu muita digo gente mais, para isso. Aurélio, se enxugou talentos, ou seja, o setor público roubou talentos da sociedade Que talentos pelo atrativo financeiro. que talentos que acabam virando diletantes em outras coisas, porque Virando militantes ou até o cara frustrado que vai ter problema psiquiátrico, porque é, a mente dele é afiada para resolver problemas que ele não vai enfrentar lá. Os problemas que ele vai enfrentar lá vão ser problemas criados pela burocracia. porque ele vai ter que seguir os princípios públicos de impessoalidade e tal, que não são os princípios que você Ou deva como ter. contornar esses princípios, Pior, né? Aí é pior. que é muito comum. Mas se deu altos salários para ele, uma das desculpas para dar alto salário é que ele não se corrompesse, como se isso fosse uma vacina contra a corrupção, não é. Mas ele se corrompe. Não é uma vacina, não existe vacina. Vou dar um salário de 100 mil para o cara, ele não vai se corromper. A gente viu no escândalo da Petrobras que não era esse o caso. Os diretores da Petrobras ganhavam muito bem, né? Os que foram pegos em corrupção, né? E os corruptores ganhavam melhor ainda. Então, a gente não tem esse problema. Agora, então, eu acho que o país pode ser do futuro, não tem problema de ser o futuro. Ele é do futuro, sim, porque um dia vai dar certo. É porque já deu certo lá atrás, né? Um dia pode dar certo. Nem tudo tudo que sobe desce. Esse é um princípio, né? Pela acomodação. A gente está vendo isso em países ricos, inclusive. E na história tem várias comprovações de civilizações que chegaram a estágios avançados e depois caíram e tal. A China, Veneza é o melhor exemplo, né? Veneza é um exemplo. Portugal, China, Veneza. A Semoglu dá muito bem o exemplo de Veneza, né? Por que Veneza empobreceu violentamente depois de ser dona de meio mundo, né? Justamente porque se acomodou, porque resolveu que as famílias tais tinham direitos a monopólios comerciais. Esparta, É, Atenas, tantos outros, o Império Romano, enfim, que é o exemplo clássico, né? O Império Romano. Roma. Roma é um exemplo clássico. Mas, enfim, então tudo que sobe, desce, mas nem tudo que desce torna a subir. Esse é um fato, né? Às vezes as sociedades que fracassam, elas fracassam para sempre e elas não deixam vestígio. E elas acabam sendo dominadas por outra sociedade, o que é o melhor que lhes pode acontecer. Né? Se o Brasil ficar mais uns 200 anos, tomara que os Eu não digo americanos. para sempre, Aurélio, porque para sempre é muito longo. A Pérsia fracassou ou deu certo? Então, o para sempre é muito longo, isso ia dizer. E o para sempre pode incluir aquele modelo de sociedade fracassar de uma vez por todas, e aquele território, aquelas pessoas que sobraram ali, elas serem dominadas por outra civilização. Grécia A Azteca, por exemplo. Os também. astecas, os astecas sobreviveram na população mexicana. Tá? Então eles foram dominados por outra civilização e aí se construiu outra civilização que poderia também ter dado certo. O México ensaiou várias vezes ser um país do futuro também e não deu certo. O México está numa posição semelhante à do Brasil, embora um pouquinho melhor hoje em produtividade. Né? Tanto como eles já abraçaram essa questão da produtividade, eles têm outras características, outros tipos de problemas que impedem o crescimento do México. Eles também têm o problema do tráfico violento. Não, muito maior que o nosso, lógico. Proporcionalmente é muito maior, muito mais complicado, né? E isso leva a uma corrupção muito maior também dentro do México. O México, a corrupção é mais grave que o problema daqui. Embora o petrolão nunca tenha sido superado no mundo. Como? O Petrolão. petrolão nunca foi superado no mundo em valores, né? Ninguém conseguiu tirar esse recorde do Brasil. Bom, É que nunca quiseram fazer de maneira tão central e oficial, né? o negócio Um foi. país tão grande. Bom, mas voltando à questão do país do futuro, então, eu acho que não há problema nenhum em você imaginar um país do futuro. Eu acho que isso é até bom, você ter uma ambição de ser um país do futuro. Na Mas, linha do segredo, não é na linha do segredo, não. Eu acho que na linha do realismo da produtividade geral dos fatores. Inclui a produtividade de mão de obra, ou seja, inclui uma melhor educação, uma educação que não seja voltada para o educar, para transformar, para formar cidadãos. A educação não é para isso, a educação é para dar ferramentas cognitivas. escolaridade e educação. Vamos separar aí. Exatamente. A educação, o processo de ensino, digamos assim, a utilidade dele, o que ele faz, ele realmente transforma as sociedades,
A gente tem o exemplo da Coreia do Sul, que é recente, e é excelente, eu acho que é o melhor exemplo possível e imaginável. A Coreia do Sul continua ganhando de longe dos Estados Unidos, por exemplo, no PISA, né? A Coreia do Sul está bem acima dos Estados Unidos, para ter uma ideia de como a Coreia do Sul está bem nisso, e a Coreia do Sul veio de uma base basicamente zero, ele veio de um povo completamente analfabeto em 1950. Por quê? Porque a educação da Coreia do Sul se preocupa em dar para as pessoas ferramentas cognitivas. O que elas vão fazer com as ferramentas é outra história, mas a gente sabe que se você der Mas, ferramentas... Aurélio, tu sabe como é que é o dia a dia de uma escola coreana? Eu soube que é bastante drástico, né? É uma É coisa... pesadíssimo. Assim, a pátria educadora é a Coreia. O Brasil é a pátria creche, né? É lógico. Porque a pátria educadora da Coreia do Sul, né? A criança vai, sei lá, 8 da manhã, 7 da manhã e sai da escola, adolescente, às 10 horas da noite. Eles estudam, eles têm aula e eles têm hora para estudar. É, Aqui no Brasil, a gente tem um monte de aula e não tem nenhuma hora para estudar. Não se espera que os alunos estudem. O resultado, eles não aprendem. Né? lógico, não absorve as ferramentas cognitivas como deveriam Não absorver. fazem exercícios, Não, não isso treinam, fora o tempo de aula. memorizam, É, não leem. é. Né? Fora o tempo de aula que é utilizado para relativizar tudo, para dizer que tem que formar cidadão. Que é aquela coisa, Eu vou te você dizer tem que direito a mesmo, isso. eu vou te dizer que mesmo nas aulas, sei lá, de matemática, que o professor não vai ficar falando essas coisas aí, um dos nossos grandes fracassos. A gente tem uma boa carga horária de matemática e ensino que é bom não acontece. É. E existe ideologia, por incrível que pareça, existe ideologização Ideologização. em ensino de matemática. Já vi em teses de Ah, educação sim, matemática. mas aí é mais a universidade, que é, Não, mas é entendo. a matemática colonizada, temos que descolonizar a matemática. Não, o que é o mais completo Aí tu já absurdo. sabe, né, que se está condenando esses jovens a serem pobres, né? Exatamente. Esse é o ponto. E matemática financeira é coisa de malvadão capitalista. Né? Enfim. Austeridade, então, meu Deus, Mas eles não ensinam nem para o cara se defender. Ó, os juros, amortização contínua é assim, preço contínuo é assim, né? Tabela price, tabela. é, Nem isso. Bom, e eles vão ensinar isso, às vezes, no segundo ano do ensino médio, eles estão ensinando isso. Isso era coisa para ter ensinado e ter sido aprendido lá no sexto ano, né? a primeira lição de matemática eu pegava uma nota de R$ 2, ó, isso aqui. Dinheiro, por que isso aqui é dinheiro e tal. Bom, que é uma coisa até fácil de entender. Mas voltando à questão do país do futuro, que é o que importa, tá? Agora aqui, produtividade Nosso geral. tema. Produtividade geral dos fatores é uma coisa muito ampla, né? Que envolve mão de obra, mas que envolve também inteligência. E envolve uma coisa que o Brasil, aí tem um erro no país do futuro, que muita gente pensa o Brasil como um país do futuro, o Brasil como uma exceção, como a Terra Deus é brasileiro, aquela ideia de que Deus é brasileiro, né? De que nós temos um destino manifesto. Essa ideia de destino manifesto é Não, a que ideia de destino manifesto não faz mal a ninguém, né? Só que conosco não está funcionando. não, sim, mas aí que tá. Mas aí existe um problema. Esse destino manifesto inclui não copiar tudo que deu certo lá fora. Hum. É refratário a ideia de, pô, por que nós não podemos aprender com o exemplo da Coreia do Sul alguma coisa lá? Ou com o exemplo da Finlândia, que agora está lá. Né? Ou com o exemplo do antropofagismo cultural, que dizia que era para copiar mesmo. Mas a gente tem que copiar as coisas boas, né? Não só as ruins. As ruins a gente copia, que é uma coisa. É incrível o talento do brasileiro para copiar as ruins. O pós-modernismo a gente copiou inteirinho. Vem tudo lá de fora, marxismo e tal, tudo isso a gente copiou. Mas as coisas boas a gente não copia. Os fatores de produtividade nós não copiamos. Eu vou dar um exemplo, claro, que é o caixa automático, né? O caixa de mercado automático. Né? Já está em vigor nos Estados Unidos, já está em vigor na Europa, mas no Brasil nós temos Mas tu sabe por que não está no Brasil? Não é por isso, não. Não é por isso, não é por isso, não é por isso. Inclusive, as experiências do Brasil mostram que se rouba menos do que em outros lugares. Não é verdade isso, isso é um mito.
É um mito, e eu tenho por mim que eu já fui no supermercado português em Lisboa, o número de pessoas que tinha controlando para o cara não passar perna era maior do que no supermercado brasileiro que implantou o mesmo sistema aqui. Sim. Porque lá em Portugal eles realmente tinham Em problemas São com isso. Paulo tem, não tem? Tem, mas muito incipiente em relação, por exemplo, a Portugal. Portugal já é a maioria. Uhum. Entendeu? Portugal, já, por exemplo, não tem gente cobrando pedágio. E não precisa mesmo, aí é impossível passar a perna no sistema português. Tem câmera, tem tudo. Não, ele é completamente automatizado e não tem como passar a perna. Então, você tem que fazer uma lei no Brasil. Ó, você vai fazer a licitação aqui da estrada, mas você vai ter que implantar o pedágio. Aí você tem aquele pensamento E o idiota. sindicato, o que que diz? Exatamente. Você tem aquele pensamento idiota no Brasil. Ah, não, mas eu vou aproveitar para gerar empregos. Mas esse é um emprego muito ruim. Ele é um emprego que prejudica diretamente a produtividade de mão de obra. Como aquela lei que diz que tem que ter fretista de imposto de gasolina. Fretista de imposto de gasolina, na Espanha tem, porque eles fizeram essa lei lá, o absurdo, né? Que tem que ter. Em Portugal não tem. Zelador de edifício, Não, o zelador é difícil. Não, porteiro porteiro. de Não, edifício. zelador é diferente. Zelador é quem presta serviço. Mas Não, mas então, ter a figura da pessoa contratada como zelador e não uma empresa que presta Não, serviço. isso às vezes não. Isso eu já tenho o condomínio aqui do meu. Aqui o condomínio O onde eu moro. condomínio que tem que ter Não, a o gente chegou à porteiro, conclusão, não. A gente chegou à conclusão de que ter o zelador, porteiro. dadas as necessidades do condomínio, ter o zelador era mais econômico, era melhor econômico, do que contratar os serviços pontualmente. Isso não tem problema. Isso pode ter um cálculo econômico envolvido. Agora, o porteiro, ele é uma questão de segurança, quando ele é uma questão, mas isso está superado já, e a gente não se dá conta que está superado. Mas Você tem sistemas eletrônicos que são tão bons ou melhores para efeito de controle. são menos corruptíveis. Não, é menos desatentos também, né? Eles não dormem, né? O computador não dorme. Ou, em princípio, não. Claro que existe computador que dorme, que a gente sabe que às vezes ele dá pau. Sim, só para a gente voltar para o tema, né? Brasil, país do futuro. Então, Brasil, ser o país do futuro, como você mesmo disse, ter um destino manifesto, não é Não é necessariamente uma ruim. coisa ruim ou boa, né? Se o Brasil, que é uma sociedade fracassada, e principalmente é uma sociedade fracassada em vista de que já foi uma sociedade próspera, tá? Como Portugal, uma sociedade em tese fracassada em vista do que Portugal já foi, mas Portugal encontrou um caminho para voltar a ser um país desenvolvido. Então, ao encontrar esse caminho, eu acho que. Você desligou o microfone, Rex. Ao encontrar esse caminho, Portugal ao encontrar esse caminho, ele nos deu a esperança, porque a nossa cultura é basicamente a mesma. Então, eu acho que esse caminho existe. O que Portugal fez para voltar a esse caminho? Por conta da União Europeia, ela teve que adotar certas regras de Bruxelas. A gente reclama das regras de Bruxelas, mas algumas dessas regras de Bruxelas, elas são favoráveis à produtividade, como o respeito aos contratos, por exemplo. Se a gente aprender a respeitar os contratos, a gente vai ter, você como advogado sabe, vai ter muito menos litigância. Se a punição por desrespeitar um contrato for maior, você vai ter menos desrespeito aos contratos e naturalmente, menos litigância. Eu vi de amigos portugueses dizer que a justiça portuguesa é tão ruim quanto a brasileira. Ela é lenta, é ruim e tal, aquela coisa. Mas o fato deles terem que cumprir regras para fazer parte de uma comunidade maior, certo? Já mudou toda a lógica de Portugal e fez com que eles já passaram do dobro da nossa renda per capita. Né? Ainda não são países plenamente ricos, mas eles já ultrapassaram aquela linha do desenvolvido. Já são um país desenvolvido. Ultrapassaram a renda. E para quem não sabe, Portugal em 1920 era mais pobre que o Brasil per capita. Mais pobre e mais analfabeto. Acredite se quiser. O Acredito. analfabetismo em Portugal em 1920, tanto que botaram o professor como ditador achando que ia resolver, que não resolveu. Né? Porque ele tinha uma mentalidade extremamente errada, que foi um dos nossos maiores erros, de que Portugal precisava de elites, precisava de grandes universidades, precisava investir em universidades, e não que o camponês aprendesse a ler e escrever, que ele não via O utilidade. Brasil vai por esse caminho, Aurélio. Exatamente. E é um caminho completamente errado, isso já foi provado. Quem adotou outro caminho, ou seja, de priorizar a educação básica,
o caso da Coreia do Sul, que a gente acabou de citar, ganhou muito mais, né? Porque aí a pessoa pelo menos aprende a usar o caixa eletrônico do supermercado. Quando ela aprende a usar o caixa eletrônico do supermercado, tem muita gente que não usa porque não sabe, porque tem medo daquilo, da máquina, né? Então, esse é um grande problema. Como o caixa eletrônico do banco, a gente não precisava ter tantos caixas eletrônicos do banco. Você deve notar que alguns ficam 10 minutos ali quando precisava passar 1 minuto. Né? Isso isso atrapalha a produtividade geral dos fatores, né? E é causado por defeitos cognitivos, por insuficiência cognitiva. Né? Então, eu acho que a insuficiência cognitiva é o nosso grande problema, e é grande problema também nas escolhas políticas que nós fizemos, né? Em saber que o problema é a produtividade, né? E não as riquezas naturais. Isso é um engodo, achar que as riquezas naturais vão nos resgatar de que seja lá o que for. Portugal voltou a ser desenvolvido, não tem nenhuma riqueza natural. Se tem um país que não tem riqueza natural, é Portugal. Né? Inclusive Salazar, a gente estava falando o nome dele, eu lembro desse caso que me contaram, uma pessoa que estava com ele, que estava próximo, me contou, disse assim, quando Angola ainda pertencia a Portugal, deram a notícia para ele. Descobriu-se petróleo em Angola. Ele botou a mão na cabeça e disse, era só o que me faltava. Ele não gostou da notícia, ele sabia que não era uma boa notícia. Né? Uma porque Angola ia se separar, como se separou, e outra porque mesmo que Angola ficasse com Portugal, não era bom para Portugal que passasse a viver de petróleo. Enfim, eu acho que a gente tem chance sim. A civilização não está completamente derrotada, porque a gente manteve certos, até pesos morais antigos a gente manteve, algumas coisas boas a gente manteve. Mas a gente não, o tempo está passando, né? O tempo está passando e a gente está piorando. E está piorando no principal fator, estamos piorando relativamente ao resto do mundo, que é a produtividade geral dos fatores, que depende, em grande parte, daquilo que você, professor em escola, sabe disso, que é o nosso problema da insuficiência das ferramentas cognitivas. O pessoal não é burro, tá? Eu sou professor. Não. Isso e eu digo para eles o seguinte. Eu digo para eles o seguinte: se vocês utilizarem a inteligência que vocês desenvolveram para saber quem está namorando com quem está fazendo outras coisas com quem é que está metido com drogas, quem isso, quem aquilo, se vocês usarem 10% dessas habilidades para as minhas aulas, vocês vão tirar entre 8 e 10. Alguns realmente têm déficit de inteligência grave, né? Muitos têm como em qualquer povo do mundo, né? Como em qualquer povo do mundo vai ter as pessoas mais inteligentes e as menos. Isso. O Jordan Peterson diz, né, que 1 em cada 10 não serve para nada, vamos dizer assim. Nem o exército americano pega. O exército americano é proibido de pegar quem tem, sei lá, menos oligofrênico. de 83. Hã? Oligofrênico. Oligofrênico. Ele tem menos de 83 de QI, vamos dizer assim. E isso tem nos Estados Unidos, tem no Brasil, tem em toda parte, né? Mas a maior parte tem boas condições e tem uns outros 10% que tem altas habilidades. Só que se perde, vira isso, né? É tomado pelo tráfico. O cara vai ser quem é que paga mais, quem é que atrai o cara mais esperto? Ou é o serviço público, ou é o tráfico. Mas você sabe o que a Coreia do Sul faz com esse cara, né? O que a Coreia do Sul faz? A China está fazendo também. Bom, você vai ter tantas aulas de reforço, de castigo, ajoelhado no milho, de certa forma, né? Até que você consiga chegar nesse mínimo que a gente considera aceitável. Eles não admitem jamais o que a gente chama no Brasil de repetência. Você vai ter que fazer acontecer até que você... Aqui no Brasil, isso tem uma forma pervertida que é a seguinte: o professor fica obrigado a ficar dando trabalhinho para o aluno e o aluno nem faz o trabalho. Exatamente. Trabalho em grupo. E aí o resultado é que o professor, no primeiro ano que ele é exposto a essa deturpação, essa atenção aos que têm dificuldade, no primeiro claro que é uma deturpação. Ele tenta dar conta de recado. Ele descobre que o aluno não fazendo nada, não acontece nada com ele, não é nem o aborrecem, vamos dizer assim, né?
E ele também não tem ferramentas para pressionar o aluno, nem nada, nem a fazer o raio do Na trabalho. Coreia eles têm. Aí o professor, o que ele faz no ano seguinte? Ele passa o aluno. Sim, é mais fácil. Vira um faz de conta, tá? Esse faz de conta no Brasil, ele tem uma razão de ser inicial, que foi acabar com a repetência excessiva que existia. Exatamente, com a evasão escolar. Mas se resolveu da maneira pervertida, ou seja, lógico, se não. conta Não, que o problema eu digo isso no meu livro, o problema da repetência era clássico. Ele não podia ser continuado daquela forma, porque aquela história a gente já falou aqui. Você pegar um menino de 7 anos, você bota lá na alfabetização, você põe o carimbo reprovado, se não serve para essa coisa, é brutal, é cruel, né? É de uma vai para a crueldade. roça. Vai para a roça. Isso é cruel, isso é crueldade. O nome disso é crueldade. Você não pode. E na roça eles precisam de gente atenta, porque é a única coisa Agora, que a gente é altamente produtivo. O que o coreano faz? Mas não só o coreano, os europeus também já fazem isso há muito tempo. Nós vamos ter que pegar esse cara e trazer para cá, de qualquer jeito. Né? E é claro que isso vai envolver uma disciplina muito forte. É uma disciplina São maior. muitas horas de estudo, não só de aula. Aqui no Brasil, se confunde ensino com mais aulas. E eu sou professor e digo, não, para de dar aula, para de aumentar a grade curricular do aluno. Ele precisa receber em aula, ou até por e-mail que seja, tarefas que ele tenha de fazer, e nessas tarefas é que ele vai aprender. Não o professor não ensina fazendo discurso para o aluno, o professor não ensina fazendo teatrinho para o aluno ficar interessado. O professor ensina oferecendo ferramentas e exercícios nos quais o aluno vai ter que usar aquelas ferramentas. Se tiver dúvida, ele vai ter que formular essas dúvidas com o professor, e fazendo isso durante muitos anos ele aprende a falar, ele aprende a escrever, que é o mais importante, né? Aprende a pensar, que está relacionado a saber ler e saber escrever e falar. E o resto, filosofia, por exemplo, sociologia, isso se aprende porque tu tem essa base, tu aprendeu a pensar. Se tu não aprendeu a pensar, filosofia que não vai te fazer aprender a pensar, né? E aí no Brasil a gente tem um excesso de professores de humanas, né? E a educação não sabe o que fazer, né? E a gente até nós tínhamos os institutos federais, né, que tinham um viés mais técnico. Isso foi ou está sendo destruído ainda por esse excesso de professores de humanas ou de, sei lá, de estudos nós temos excesso de formados em pedagogia. Pedagogia, e é uma pedagogia triste, né? A pedagogia que não deu certo. Olha, eu não sei, porque se a professora de pedagogia vai dar aula para séries iniciais, pode ser bom. O que a gente critica muitas vezes nas escolas, até um amigo meu, que ele é super de esquerda, ele é daqueles stalinistas, né? Ele tem um ódio mortal das pedagogas que ele chama de pedagordas. Não sei se ele fez uma associação estatística ou se é só preconceito mesmo, mas assim, não são muito bem vistas. É aquela pessoa que vem com um discurso que parece que não tem nada a ver com o dia a dia da escola, tá? E com as ferramentas que o professor tem. Eu tiro muito sarro das psicólogas motivacionais que não controlam o peso. Sim, mas não vou convencer ninguém. Você tem que fazer isso para você se sentir bem. Sim, emagreça primeiro. Aí vão dizer que não consegue, que tem um problema hormonal. Mas, assim, a escola brasileira, eu acho que ela é um exemplo das coisas que mais deram errado. Deu certo no sentido de que as crianças estão na escola. Deu certo no sentido de que elas não saem da escola e elas não rodam mais. Mas isso é pro forma, isso é para o governador dizer que os índices de aprovação aumentaram. As pessoas não estão aprendendo. Não, os governadores não estão mais caindo nessa, até porque é ridículo. Né? Não, a questão até porque hoje tem IDEB. Né? O INDEB agora está pegando pesado e eu até que tem IDEB. Eu me surpreendo que a gente tem a perspectiva de melhorar. E aí, até pegando
uma linha do que tu já comentaste, olha, a gente tem muita coisa para melhorar, até porque está muito ruim. Então, se a gente conseguir resolver esses problemas bem básicos, assim, eu não daria muita bola para muitos problemas que nós temos, mas assim, a questão de os professores voltarem a ter confiança de cobrar, e assim, eu não estou preocupado que eles aprendam a ensinar. É porque isso alguns sabem, outros não sabem e não vão aprender também. Mas eu estou preocupado deles cobrarem. Se os professores começarem a cobrar dos alunos, eu acho que naturalmente os alunos e as famílias vão começar a cobrar de maneira menos burra dos professores, e isso pode ter um efeito de ajustamento recíproco, ou seja, os professores vão ficar melhores e os alunos vão ficar muito melhores. Os alunos são inteligentes, uma grande parte deles, mas eles não precisam se esforçar para passar. O aluno que gosta de estudar, ele estuda porque ele gosta. E até o professor não vai muito longe porque, não, eu não vou dar isso aqui porque os alunos não vão entender, né? Essa pressuposição de que os alunos não vão entender garante que eles não sejam nem expostos a certos problemas com ferramentas adequadas para poder entendê-los, analisar e às vezes até resolver, conforme o tipo de questão. O aluno brasileiro, ele é educado para fazer menos do que o mínimo necessário. E o professor, ele é pressionado a não pressionar. É uma pressão E pro é um forma. sistema caríssimo. E é um sistema caríssimo. Eu sempre digo para os meus alunos, eu não dou filosofia, não dou história, não dou sociologia. Mas o que o senhor dá? Não, eu ministro. Não, Eu vendo. Quando eu era jovem, dizia assim, Mas assim, eu tem vendo que e eu digo, investir em não é barato. educação. O Não. dinheiro que vem para mim pode até ser pouco. Ah, Mas o dinheiro que é gasto é caro e os pais de vocês estão pagando. quando eu era jovem, dizia, tem que investir em educação. Dinheiro foi dado de uma maneira brutal, brutal. Tá? Então, deu no que deu. Bom, vamos adiante, vamos concluir o tema Brasil, país do futuro. O Brasil é o país do futuro ou eterno, ou será eterno o país do futuro? Olha, o Brasil pode participar do futuro, ele não está retroagindo, mas ele não está acelerando na velocidade de outros lugares. Então, lembrando as sábias palavras do Lula, né, que disse, nem parece a África, quando ele estava, onde é que ele estava mesmo? Windhoek, na capital da Namíbia. Né, na capital da Namíbia, o Brasil está rapidamente ficando atrás de países que nós até pouco iríamos dizer, porque na África eles estão morrendo de fome, porque na África não sei o quê, porque na África tem um problema. Não, a gente tá crescendo tão devagar que esses países vão superar, e alguns já superaram. Não, a Tabata Amaral já defende a adoção do modelo de Ruanda aqui, né? Ela já... Não funciona porque o modelo de Ruanda precisaria de uma ditadura. Não, precisaria de um déspota esclarecido. Não, ela está no partido certo, ela está no partido do Ciro Gomes, né? Ela quer um déspota esclarecido, que o Paul Kagame é um déspota esclarecido. Né? Mas o Ciro Gomes consegue controlar o Ceará, que seja? Não tenha dúvida. Mas o Ceará é o não tenha dúvida, eu já tive em Fortaleza, eu sei bem como é essas coisas. É a São Paulo do futuro? Não. Não, né? Não, se for depender da iniciativa privada, de grupos como M. Dias Branco e tal, com certeza é. Dependendo da iniciativa privada, sim. Mas dependendo do modelo político cirista, não. Quais são os incentivos que poderiam dar certo no Brasil? Certamente não são os estatais, tá? Então, por que São Paulo deu certo? E por que o resto do Brasil... Eu não acho que São Paulo tenha dado certo em comparação. Não. Eu desminto isso. Para mim é um mito, porque primeiro que São Paulo ganhou uma centralidade com as ferrovias, né? E depois do rodoviário, então foi todo vertido para São Paulo. Aí o investimento das indústrias de consumo foi todo em São Paulo, a partir já do Matarazzo, né? Isso começou, e aí ele ganhou uma centralidade absoluta. O que acontece também, a população original de São Paulo era uma população extremamente mal vista no Brasil, o próprio Monteiro Lobato falava disso, Jacatatu é paulista, do Vale do Paraíba.
o nefasto parasita da terra, que a gente gosta de dizer, Uhum. da frase racista do Monteiro Lobato, né? E Monteiro Lobato era racista mesmo. Vamos tapar o sol com a peneira. Não tem problemas com isso, Não fazia tem, parte. até porque é anacrônica a crítica, né? Mas vamos lá. Então, o paulista original ele é absolutamente superado, né, numericamente pelos italianos e pelos outros imigrantes, espanhóis, portugueses, e em menor escala japoneses, alemães, sírios e outros. Tá? E aí esse amálgama da imigração, a imigração leva, você faz, realmente, e houve todo um elogio do imigrante, no sentido de que o imigrante, isso está em Sérgio Buarque de Holanda, que serviu para depreciar o país também, atrasou enormemente o país como um todo, mas o elogio do imigrante, o imigrante, a gente já discutiu isso aqui, o imigrante italiano foi o primeiro a fazer greves e tal, aquela coisa toda, então se aproximou da esquerda, a esquerda no Brasil nasce a partir dos descendentes de italianos, PT e PSDB. nasceu dos italianos. Então, houve todo um elogio e isso se tornou uma marca de São Paulo. Mas São Paulo trabalha. Então, você acreditou nessa marca e aí, claro, quando você acredita numa marca, você acaba tendo as coisas de ordem também de São Paulo. São Paulo é um lugar ordeiro, né? Principalmente nos seus principais polos, Ribeirão Preto, São Carlos, Piracicaba, Campinas, que são que você vê mais ordem. Você não vê tanta ordem assim na capital de São Paulo. Mas nesses lugares você, claro, na capital de São Paulo, se você for na Paulista, você vai ver uma ordem exemplar, né? Mas aí também, aí qualquer capital do Brasil tem um lugar como a Paulista para mostrar. A Dessa maneira, população da cidade de São Paulo é uma metade do estado, eu acho. não, tá. O município de São Paulo tem só 10 milhões de habitantes. Só 10? Ó, um município. A E o, metropolitana, sim. A metropolitana é metade. Se e o você, estado é 40, mais ou menos? não, é um pouco menos de 40, mas se você somar a metropolitana, aí sim, dá quase a metade. São Paulo, como uma conurbação, Sim, é, conurbação dele. com uma conurbação, sim. Só o município, não. Bom, mas o tema é esse, então a gente Ah, mas teve. tu não acha que São Paulo. Tu Não, deu a explicação por que deu certo, mas ele não deu certo mais certo do que o resto do Brasil? não, porque ele dependeu do Brasil para isso. Não, Então, eu não estou dizendo que ele não não, ele dependeu dependeu do Brasil. É a mesma coisa que você dizer. do separatismo de São Paulo. É, Eu só estou dizendo que é uma coisa, é um estado grande, um estado populoso, e deu bastante certo em comparação com o Rio Grande do Sul, em comparação com o não, Rio de claro. Janeiro. Mas isso foi um favorecimento que São Paulo recebeu do Brasil. Esse favor São Paulo deve ao Brasil, não deve a São Paulo. Claro que tudo isso que a gente falou, da ordem e tal, do sentimento, da cultura paulista de vamos trabalhar e coisa e tal, tudo isso ajudou. Não estou dizendo que eu não estou tirando os méritos dos paulistas. Não estou aqui para tirar os méritos dos paulistas. Só dizer que esse caso não pode ser pontuado assim, se a gente separasse São Paulo do Brasil, não daria certo. É a mesma coisa que eu falo aqui na Não, Bahia. poderia dar certo, assim como um país pode se Ah, beneficiar dos países em torno. aqui na Bahia, ao contrário do Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul não tem essa relação tão clara, mas na Bahia tem uma relação clara entre Salvador e o estado da Bahia. Salvador tem uma renda per capita bem maior que a da Bahia, maior que a do Nordeste, inclusive, uma renda per capita semelhante à do nacional. Enquanto a Bahia, no interior, tirando a região do Oeste, ela é muito pobre. A região Oeste é basicamente colonizada por gaúchos, digamos assim. Gaúchos, não digo paranaenses também e tal. O oeste da Bahia, que é a parte agrícola, né? Não tem maioria baiana. Bom, então, a Salvador é muito mais rica. Mas por quê? Porque Salvador drena todos os recursos do interior. Ela toma para si os recursos. O que é produzido no interior vem para Salvador. Então, Salvador não seria rica assim se não existisse o interior. Então, não dá para dizer que Salvador é o exemplo de sucesso, a Bahia devia copiar. Não dá para copiar. Porque você, na verdade, é a mesma coisa. São Paulo é exemplo de sucesso, vamos copiar. Não dá para copiar. Porque você, na medida que você tira de São Paulo, você tira de São Paulo o Tem coisa fator número um de que eu sucesso, poderia que ensinar é a para. centralidade logística. Se você determina a centralidade logística em São Paulo, vamos supor o seguinte: por onde são importados 90% dos produtos de consumo do Brasil? Não diria 90%, mas é um percentual parecido. Pelo Porto de Santos.
Isso dá uma vantagem a São Paulo em relação ao resto do Brasil, e se você simplesmente tirasse São Paulo do Brasil, ele não teria mais essa vantagem, porque o resto do Brasil ia ter que importar seus produtos diretamente através dos seus outros portos. Especialmente usar o Porto de Santos, que teria uma barreira alfandegada entre São Paulo e o resto do país. Então, se São Paulo tivesse uma barreira alfandegária nas suas divisas em relação ao resto do país, São Paulo perderia imediatamente grande parte da razão de sua riqueza. Ah, e tu acha que aconteceria o que com o capital humano? Ele migraria para os outros estados do Brasil? Também, para equilibrar melhor o jogo, lógico, né? Porque São Paulo acaba atraindo. São Paulo teve algumas sortes também. Ele atrai A USP, do Brasil inteiro. a USP, que é uma universidade estadual, o Unicamp também é estadual, mas o Unicamp já foi melhor. O USP, principalmente, que é um bom exemplo. A USP ela ainda se sai bem melhor do que todas as universidades federais, incluindo a O Unifesp. orçamento dela é meio. Eu não sei como é que está agora, mas eu me lembro. Não é. Ela gasta menos por aluno do que as federais. Não, mas o orçamento total da USP, mesmo gastando menos, Por aluno. ele era muito próximo, sei lá, 2/3 do orçamento das universidades federais do resto do estado. Claro, porque a concentração de riqueza do estado, até a questão alfandegária, como colocou ali do Porto de Santos e outras, geram alguns benefícios fiscais, né? Mas eu acho estranha a tua tese que tu disse que não tira o mérito de São Paulo, mas tu tira. Porque tu diz assim, o que eu quero dizer é o seguinte, se não tivesse não existe outra brasilidade em São Paulo. Primeiro que São Paulo é extremamente brasileiro. Então, mas eu não estou dizendo que é uma culturalmente coisa São Paulo é Brasil. diferente. Eu estou tentando dizer que tem algumas coisas que deram certo em São Paulo que não se resumem apenas às vantagens logísticas ou portuárias, ou sei o que mais. Tem alguma coisa que deu certo em São Paulo. Atraiu talentos do resto do Brasil? Pode ser. Roubou cérebros também? Pode ser também. Sim. Mas eu não acredito que a gente não possa encontrar ali virtudes. Claro, eu dei um exemplo. Assim, por que deu certo em São Paulo? Por que não foi tentado ou foi tentado em outro lugar? Por que deu errado em outro lugar? Ah, porque era melhor fazer em São Paulo mesmo? Pode ter esse tipo de explicação. Não, vou dar um Mas exemplo. mesmo que fosse, se houvesse uma guerra e São Paulo ficasse independente do Brasil, ele não ficaria apartado do resto do Brasil. Seria um país, né, que teria relações com o resto do Brasil, inclusive poderia continuar, na tua tese, sugando recursos e até cérebros. É o que os Estados Unidos fazem, em certo sentido. Não, lógico. Não estou dizendo que não. Mas assim, mas parte da riqueza de São Paulo. Que mal ou bem foram desenvolvidas e que poderiam ser eu vou dar um exemplo a teu favor. Projetos piloto para o resto do Brasil, eu acho que. Eu vou dar um exemplo a teu favor. Tá? A Exalc de Piracicaba, nós temos escolas agrícolas em todo o Brasil. A primeira foi aqui no Bahia. Inclusive, eu tenho pesquisado sobre isso. A Exalc de Piracicaba é estadual, é uma universidade estadual. A Escola Superior de Luiz de Queiroz. Ela está à frente em pesquisa, em patentes, em o que você quiser, em qualidade de ensino, do que todo esse imenso conjunto de cursos de agronomia e veterinária das universidades federais do resto do país. Então, claro que há exemplo ali para se copiar. Eu, por exemplo, propus ao Ministério da Educação, um tempo atrás, fiz um paper para defender a estadualização de todas as federais. Tá? Porque, para mim, não deveria ser os estados, como é nos Estados Unidos, elas já foram estadualizadas há muito tempo. Não quer dizer que esteja dando certo nos Estados Unidos. Tem muitas universidades estaduais que estão com problemas. Algumas sim, outras não. Mas, claro que elas ainda são muito melhores que as nossas, né? Principalmente que os ruins deles são. Os problemas deles para nós seria solução. Mas, enfim, o que eu quero dizer é que, claro, que há bons exemplos em São Paulo, há uma cultura melhor em São Paulo em relação à cultura nacional média, não tenho dúvida nenhuma disso. Apenas discordo da ideia que se na Revolução de 32 São Paulo tivesse, como resultado daquilo, tivesse um armistício, fosse São Paulo separado, o São Paulo e Paraná, que fosse, tá? Achar que seria o mesmo desenvolvimento, não seria. São Paulo ganharia por um lado. Não, eu vou chegar lá. Talvez fosse maior. Certo? Talvez fosse maior, porque separado eu posso. Sugaria sem ninguém retornar.
Eu não sofreria dos males de Brasília, eu não teria que pagar por Brasília, por exemplo, né? Só não ter que pagar por Brasília já teria sido muito bom para São Paulo, não ter que pagar por aquela excrescência chamada Brasília. Mas o que eu quero dizer é que São Paulo lucrou com o modelo que foi implantado a partir do café, isso é o café que vai implantar, que é o modelo das ferrovias. São Paulo tem as ferrovias. É mérito de São Paulo, as ferrovias eram estaduais, gente. Não eram. Claro, teve dinheiro federal na São Paulo, claro, teve. Mas eu não estou dizendo que não teve investimento federal, nacional na época, inclusive era o imperador. Mas o São Paulo foi beneficiada por isso, e ela ganha uma centralidade no sistema logístico nacional. Essa centralidade ela é benéfica a São Paulo. É a mesma coisa que se diz na União Europeia, os benefícios que a Alemanha acolheu com a União Europeia. A Alemanha é mais operosa que os outros países, sem dúvida nenhuma. A Alemanha é mais produtiva que a Espanha, sem dúvida nenhuma, que a Itália. Tá? Ninguém tem dúvida disso. Mas a Alemanha não teria as mesmas condições se ela não pudesse ter as vantagens competitivas, se ela não pudesse explorar como explora com o livre mercado. O livre mercado sempre é bom, né? E o livre mercado favorece quem trabalha melhor. Outro exemplo, unificação italiana de quando? O Garibaldi, que fez o Garibaldi aí do Rio Grande do Sul. Aí do Rio Grande do Sul para fazer a unificação italiana. A unificação italiana é de meados do século XIX. A gente sabe as diferenças enormes culturais, que são muito maiores que as que a gente tem aqui no Brasil, entre o norte e o sul da Itália. Dialetos que não são inteligíveis entre si. E a gente sabe que o norte da Itália, principalmente o Piemonte, não o Vêneto veio depois, já estava em decadência naquela época, tanto que nós recebemos imigrantes vênetos, porque vieram muito pobres. Mas o Piemonte tinha já uma estrutura, tanto é que vai ser ali a primeira fabricação em série de automóvel, vai ali uma série de inovações técnicas, né, de revolução industrial, inclusive, do Piemonte. Mas o Piemonte se beneficiou de ter uma Itália unificada que fosse sua grande consumidora cativa. Valeu a época do Mussolini, inclusive. Antes da União Europeia. Então, aquele que é mais produtivo, ele se beneficia de estar no presente. Ao contrário do que se diz, o outro está me sugando, está me roubando dinheiro. E claro que se você for ver na regra tributária, São Paulo manda tanto dinheiro para a União e recebe X, recebe Y, né? O Y é menor que X, ele manda mais do que recebe. É verdade. Mas, em compensação, o que ele ganha pelo fato de ter acesso a esse mercado menos competitivo, porque o resto do país é menos competitivo, é menos produtivo do que São Paulo, é uma vantagem que, Aurélio, e se ausente, mudaria as condições. De que um país não pode se beneficiar do fato de que ele é um país separado. Eu não estou dizendo que São Paulo não se beneficiou de estar no Brasil, mas não se pode negar que ele poderia se beneficiar até mais estando separado. Ele poderia ter virado uma Argentina. O fato de ele estar separado não quer dizer que ele está impedido de fazer comércio, né? O fato de ele estar separado não impede ele de fazer comércio com o exterior também. Apenas o resto do Brasil seria o exterior. Assim, não impede de ter. Poderia ter uma relação imperial. Mas você sabe, é só olhar para São Argentina. Paulo poderia ter uma influência imperial. Poderia. Mas sobre os outros países, que seria o Brasil dividido. Mas é só você olhar para a Argentina para saber que escolhas políticas poderiam deteriorar isso tudo. Eu não estou negando. Aí vamos olhar, São Paulo separa 32. Quem veio como liderança depois? Adhemar de Barros, Jânio Quadros e Paulo Maluf. Quer dizer, se fossem essas lideranças a conduzir São Paulo, eu acho que fez melhor em ficar com o Brasil. Então, não temos como saber, a história não admite o ser e tal, a gente não sabe. Isso, assim... E o Brasil eu não entendendo. Assim, tu tá contra-argumentando contra uma tese que eu não apresentei, mas já que tu contra-argumentaste contra essa tese que eu não apresentei, eu até digo, olha, mas também não dá para garantir que não seria melhor, porque São Paulo não seria impedido de ter relações com o resto do Brasil, claro que não teria problema. Só não seriam relações de Estado federado, que até não é tão federado assim.
de um Estado soberano, né? Mas isso não mudaria essencialmente tanto assim as relações. Talvez. E poderia até ter isso que eu te comentei, Olha, poderia ter uma relação imperial. o Regis, em história, se você for para o C, às vezes um detalhezinho, uma data, um acontecimentozinho. Mas é que eu não tinha colocado o C. Muda todo quem o curso. colocou o C foi tu. Não, é porque você tem que colocar o C. A minha especialidade é história, então eu tenho que colocar o C. Quer dizer, se São Paulo tivesse separado lá atrás, né, para projetar o para frente, eu não posso projetar para frente sem me olhar o passado. Né? Agora, claro, se São Paulo separasse hoje, 2020, olha a perspectiva. Então, ele perderia uma coisa que ele ganhou. Ah, poderia recuperar? Poderia, não tenha dúvida. A gente tem países muito pequenos como Singapura que não dependeu. A Singapura brigou com a Malásia. Tu concorda comigo que o Brasil não é uma federação muito federativa? Não, né? a Malásia era uma federação que os ingleses deixaram assim. E a Singapura era um dos estados da Federação da Malásia. Ela se separou e depois teve uma briga feia, que a Malásia se negou a dar água potável para os singapurenses. Foi uma crise terrível aqui. Mas então, o Brasil não é um Estado federativo Singapura forte. virou inimigo da Malásia, praticamente inimigo, e não impediu de Singapura se tornar muito mais desenvolvida do que a Malásia. Uma diferença que não existia até então. Bom, mas então, o Brasil não é uma federação que respeita muito a federatividade. Não, claro, é um país muito centralizado, muito unitário. Sim, né? A maior uma parte da carga tributária é federal, uma série de coisas que a gente tem que discutir no outro programa. Então, São Paulo, ou qualquer outro estado que acha que poderia se dar bem, poderia se beneficiar ou de ficar soberano, ou de forçar com uma guerra, né? De forçar uma federatividade mais verdadeira, porque o Brasil é uma federação fracassada, é uma federação unitária quase. Sem dúvida. Agora, a questão é a seguinte, o tema, Brasil, país do futuro. Então, acho que não há problema no nome em si, na frase em si. Brasil, Federação do Futuro, porque por enquanto é um Estado unitário. Não, pode ser, mas isso a gente esgotou o tema não muito conclusivamente, de que seja uma coisa ruim ou boa, depende da maneira como a gente encarar, correto? A gente concluiu uma coisa, que é a educação, aliás, a escolaridade, né, que tem relação com a educação, ela é um dos maiores fracassos. Talvez o PISA internacional, né, e o Enem da vida dê uma ajudada. E a minha esperança é que as famílias de evangélicos, de cristãos, como é que é o nome? Neopentecostais, comecem a cobrar das escolas que não sirvam só como grandes creches, né? Que passem a ser realmente focadas na escolarização dessa juventude. Os pastores têm cobrado. Sem a escolarização, a educação também fica prejudicada. Sem a educação, a escolarização também é prejudicada. Talvez a educação desses cristãos fundamentalistas, radicais de direita, na caricatura que a esquerda faz deles, ajude a pátria educadora a começar a escolarizar. Os evangélicos têm feito isso, têm participado politicamente. Os evangélicos são a principal força dentro de escolas sem partido, que é um movimento que contesta isso, enfim. Sim. Não acho que a gente esteja fora desse escopo. Eu, como católico conservador, que estou alinhado muito a isso também, mas enfim. Concordamos sobre esse ponto? Concordamos sobre esse ponto, mas vamos encerrar o programa fazendo uma promessa aqui, porque a gente entrou num outro assunto que pode ser um programa separado, que é o separatismo. Sim. Separatismo gaúcho, separatismo paulista. Ou o federalismo. Não, mas eu acho que para chamar atenção e para discutir o tema, separatismo... Sim, a gente chama como separatismo e discute o federalismo. Exatamente. Pronto, beleza. Chimangos e maragatos. Eu me identifico como maragato. Boa. Tá bom. Você será o chimango da discussão. Beleza. Grande abraço. Até a próxima semana agora. Até a próxima. Valeu.